o nosso tema do ano tem sido essa caminhada de fé, e para mim tem sido uma benção, eu tenho sido enriquecido só em estudar e compartilhar, tem sido uma benção. Existem coisas preciosas que Deus tem revelado para nós, e nós temos falado que fé não é um esforço humano em algo que você não tem ideia. Fé é crer na bondade do Senhor, e nós estamos comentando de que não existe ninguém que é bom, só Deus é bom, não existe ninguém que é bom. O que acontece é que muitas vezes nós temos, e essa tem sido um pouco a minha experiência, nós temos colocado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa expectativa em áreas, em pessoas e situações, esperando que elas tragam algo para nós que não é a função delas trazer. A nossa fonte de inspiração, de bênção, de cura, de encorajamento, de provisão, Deus é a nossa fonte. E Ele nunca quis delegar essa função. Ele é o nosso provedor, o nosso Deus e o nosso bom Deus. Então, o que é importante? Fé é crer nesse Deus que é bom. Hebreus diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, quando nós estamos lidando com Deus, nós estamos lidando com quem é Deus. Deus é bom, Deus é fiel. E é um dos pilares da nossa fé é que Deus é bom, Deus é amor. Deus só existe um. Se tem alguém bom, é Deus. Esses dias eu estava lendo aquele texto que diz assim, se vós que sois maus, olha só, ele está dizendo para nós, pais, sabeis dar boas dádivas a seus filhos? E ele diz assim, vocês que são maus, ele não está dizendo, é interessante dizer assim, ele está qualificando quem ele é e quem nós somos. Você até pode ser uma boa pessoa, e procurar fazer o melhor, mas não existe ninguém como Deus. Se você quiser dizer, existe alguém bom, não existe ninguém como Deus. Quando aquele jovem rico veio perguntar para Jesus, bom mestre, o que eu preciso para herdar o reino de Deus, ou entrar no reino de Deus, Jesus disse, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Numa tradução diz. Na outra tradução diz, ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então, é interessante como Jesus quis deixar claro isso, não existe nenhum. Então, no momento que você espera que a bondade se manifeste na tua vida, o único lugar a você mirar é em Deus. Então, se você espera que algo bom, e nós cantamos, algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, você sabe uma coisa, o único lugar que você pode esperar isso não é do governo, não é do teu patrão, não é dos médicos, não é dos cientistas que vão trazer uma solução. Se alguma coisa boa vem do nosso Deus, toda boa dádiva vem dele e dele somente. Então, só existe um bom. E fé é quando nós conhecemos e crescemos em conhecer esse Deus que nos ama, que tem um bom plano para nós e tem coisas boas a repartir para nós. Então, e é fruto, e não é fruto da nossa justiça, não é fruto das nossas obras. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós começamos então a descobrir esse assunto de que Deus trata seus filhos dessa forma. Ele não trata como servos que são assalariados, ele trata como filhos que ele aprecia em retribuir e abençoar com seus presentes e com o que ele tem para oferecer. Amém? Então o Senhor é bom e Ele é fiel. E não há ninguém como o nosso Deus. Agora, existe um aspecto que eu queria acrescentar nesse quadro que nós temos falado, é que também mais um texto que Jesus fala, que talvez pode ter passado desapercebido para você, mas também que é um pouco intrigante, que diz assim, que está em Mateus, você não precisa abrir, Mateus 23, diz assim, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai. Porque só um, e de novo, Jesus vem com a mesma expressão, só um é bom,
Ninguém é bom, só um que é o vosso Deus. E agora ele acrescenta esse lado e diz assim, só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, o que acontece? O nosso Deus, ele está nos atraindo para não... a nossa fé não é exercida assim, eu creio em alguma coisa, eu creio... Não, nós cremos em Deus, a nossa fonte, que é boa, que toda boa dádiva vem dele, mas tem um aspecto mais. Esse Deus é nosso Pai. E Pai qualifica ainda mais a nossa fé e aquilo que você pode esperar dele. Entendeu? E aí Jesus está dizendo, claro que existem outros pais. Paulo ainda usa aquela expressão, não existem muitos pais, vocês têm muitos instrutores, muitos professores, mas pais vocês têm poucos. E é interessante que Jesus... Então, nós sabemos que existem pais, amém? Mas não na categoria de que ele está dizendo. Pai só existe um, que é o nosso Deus. Então, olha só, o convite de Deus para nós é isso. Se você espera algo de bom, vem de Deus. E ele está pronto a oferecer. Ele diz, nada lhes impropera. O que ele diz assim, simplesmente creia. Vem com ousadia pelo sangue de Jesus ao trono da graça e ele tem resposta e coisas. Mas ele agora dá mais um detalhe. Te aproxima dele. O que Deus quer fazer na tua vida é a natureza do que um pai quer repartir para um filho. E não como alguém que faz tudo certo e merece algo. O Jesus está dizendo que a nossa fé é sim aplicada com esse contexto ainda. Nós temos a expectativa de receber algo de Deus, não como um Deus, não como um presente frio, mas como um pai que ama abençoar seus filhos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do vosso Pai, do Pai das luzes. Então ele está associando boas dádivas a Deus, a nossa única fonte, e essa figura de Pai. Ele está dizendo, se vós que sois maus sabeis das boas dádivas, muito mais vosso Pai Celeste. E se você olha a oração do Pai Nosso, como Jesus diz, ora ao Pai Celeste. Então, uma coisa é você pedir algo ou querer algo porque você tem direito de um trabalhador que quer o seu salário, discutir direitos, ou você se aproximar do teu Pai Celeste. Amém? Quanta diferença isso faz na nossa vida. E uma das coisas que nós podemos ver hoje, nós estamos lidando com uma geração de órfãos. Amém? Esse talvez seja um dos grandes desafios que nós estamos vivendo hoje na face da terra, é isso. Nós estamos, é como se batendo cabeça, como se nós estamos jogados aqui, e a Bíblia diz, eu não vos deixei órfãos. Então, quando nós falamos de órfão, nós estamos falando relativo a essa relação de pai. Nós temos um pai que nos ama e tem muita coisa, amém? E ele quer se manifestar a nós. Então, as boas dádivas que Deus quer repartir para nós, e a nossa fé tem que estar direcionada nessa figura. Nós precisamos qualificar ainda mais. Não só um Deus que é bom, mas um pai que é bom. E isso torna mais íntimo e mais precioso e mais poderoso ainda a nossa expectativa do que Deus é capaz de fazer. Então, o que acontece? Nós precisamos crescer nessa revelação de Deus como o nosso Pai. É importante isso. Nós talvez não temos boas, e é por isso que talvez Jesus tenha dito, né? Se vós que sois maus, ou o fato de que não existem pais, é porque você não pode olhar para os pais da terra para ter uma referência de como o nosso Pai Celeste vive. Então, nós é que precisamos ser transformados e mostrar como o nosso Pai Celeste é. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós estamos falando dessa figura. Aí você tem que saber, então, o que nós precisamos a crescer? Primeiro, aprender ou descobrir ou ter a revelação do Espírito que Deus é nosso Pai. Segundo, aprender a descobrir como um pai trata seus filhos. Amém? É importante, porque cada um tem uma visão, ou foi traumatizado, ou tem más experiência, e nós achamos, pai é assim. Não há ninguém como nosso Pai. Amém? O parâmetro é nosso Pai Celeste, e não há ninguém como Ele. E a terceira coisa que nós precisamos
é trazer isso para a nossa realidade. Ele é meu Pai. Amém? E quão precioso é nós vemos, graças a Deus pelo Pai Celeste que nós temos. Não, Ele é meu Pai. E isso personifica a situação, ou personaliza ela. E Jesus ensinou isso. Pai nosso, Ele está falando assim, traz para a tua experiência. Nós temos um Pai que te ama no céu e tem um plano para a tua vida. E esse Pai, Ele vai andar o que for necessário. Ele entregou o seu próprio Filho para que você pudesse ter vida e vida plena. Amém? Então, o que acontece? Nós vamos crescendo nessa revelação e Deus quer que essa nossa caminhada de fé envolve isso. Nós estamos crendo nessa realidade que Deus não é uma figura, não é uma metáfora ou um exemplo para uma parábola. Não, nós realmente somos filhos. Muitas vezes nós podemos dizer assim, não, é como se fosse, você é filho de Deus e Deus quer te abençoar. Não, nós somos filhos de Deus. Verdadeiramente filhos de Deus. É como se você dissesse assim, ó, às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, como é que se diz, falarem algo e dizendo, eu estou sendo maltratado nessa situação, até parece que eu sou adotivo, né? E as pessoas brincam com isso. E falam assim, eu estou sendo deixado de lado. E isso é sério, porque as pessoas que entendem o que realmente um filho elas sabem, opa, só um pouquinho, eu sou filho. Então não é uma figura de linguagem, não é como se fosse filho, nós somos filhos de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos. Qualquer um, todos quantos o receberam. Deus deu um poder sobrenatural na nossa vida de serem feitos filhos de Deus. Então, meu irmão, não é uma figura de linguagem, não é uma parábola e nem algo para você dizer assim, Deus me trata como se eu fosse filho, que lindo. Não, eu sou filho de Deus. E uma outra coisa que você precisa entender, nós somos filhos de sangue, não somos filhos, nós somos de sangue, porque o sangue de Jesus na cruz, e essa é a grandeza da obra da cruz. A obra da cruz transformou a nossa vida, agora nós somos lavados pela obra gloriosa do sangue de Jesus e nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus vai adiante e diz, e se vocês são filhos, vocês são herdeiros, juntamente com Cristo. E nós cantamos, sou irmão de Jesus. E meu irmão, não é assim, é como eu sou irmão de Jesus. Nessa nova realidade. Pensa nisso, meu irmão. Essa é a nossa fé, e o meu ponto é isso. Fé é crer nessas coisas. Fé é crer que você é filho de Deus, que você tem um excelente Pai, que não há ninguém que se compare com Ele, que você é irmão de Jesus, e que Jesus, e portanto, nós podemos ser tratados como Jesus é tratado. E uma das coisas interessantes em relação a filho é que não existe. Eu me lembro quando eu estava no banco, e a carreira profissional, às vezes, os planos de carreira das empresas envolvem assim, você está num estágio, você, por exemplo, é um analista de investimento, e aí existe o analista júnior, depois você é um analista pleno, e depois você é um analista sênior. Aí você passa para uma outra função, aí você, por exemplo, você passou a ser supervisor de seção, aí você é um supervisor júnior, aí você é um supervisor pleno, ou seja, vai entrando em categoria. Não existe no reino de Deus filho júnior, filho pleno, ou filho mais filho, ou filho sênior. Filho é filho, quem é filho é filho, e como filho é herdeiro, e como filho tem as mesmas características que qualquer filho. Amém? Então, com essa introdução, eu queria ler a parábola do filho pródigo que Jesus traz para nós em Lucas 15, que fala então, versículo 11, no capítulo 15 de Lucas, diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e ele lhes repartiu os haveres.
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Pensa bem, ele exigiu o direito dele como filho, você percebe? Filho é filho, tem direito. Ele exigiu o direito, pegou os bens dele, gastou tudo em terra distante e depois de ter, e de maneira errada, né? Então, olha só, isso é uma parábola que Jesus está explicando para dizer como o Pai funciona. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começaram a passar necessidade. Não é o Covid, mas tem algumas coisas que parece que nós estamos vivendo um cenário de extrema adversidade. A situação é difícil. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra e esse mandou para os seus campos a guardar porcos. Imagina a situação desse rapaz. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas, da comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores... E olha a importância da fé, né? Você tem uma revelação e você começa a falar certas coisas. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E aí ele diz assim, eu vou me levantar. Essa é a figura de fé. Algo de Deus, algo do Espírito entra no teu espírito. E você começa a proclamar algo alinhado com o que Deus. É assim que as coisas funcionam. Você crê no teu coração e começa a proclamar essa realidade. Ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E é isso que eu queria que você percebesse. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. Porque na cabeça dele ele dizia assim, eu não tenho como justificar tudo o que eu fiz. Amém. A minha situação, tudo o que eu fiz de errado, as decisões erradas que eu tomei, os erros que eu fiz, seja por qualquer situação, é injustificável, indesculpável. Essa é a situação que ele disse. Mas ele disse assim, pelo menos, filho eu não posso mais ser, na cabeça dele. Mas ele diz assim, me trata como... Ele dizia, me trata como um dos servos. Porque, olhando o que eu vejo por aí, ser servo na casa de Deus já é muito melhor do que ser qualquer coisa por aí. E essa é uma das coisas que o salmista diz. Prefiro estar às portas, ser porteiro da casa do Senhor, do que viver em qualquer outro território. Amém? Nada como andar perto de Deus. E aí esse rapaz se levanta com essa lógica. E aí ele chega e vai até seu pai. Vinha ele de longe quando seu pai o avistou e compadecido dele. Amém, esse é o nosso Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu vou transformar, eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou abençoar. Mas de que forma que ele vai fazer? Como servo? Não. Olha o que ele diz. De longe, ele disse, abraçou, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo, traz depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Então, o que eu gostaria de destacar só nesse momento? O filho, ele era filho, mas ele não se sentia digno de ser filho por todos os erros. Eles achavam assim, que a relação com o pai dele tinha a ver com como ele vivia a vida dele. E o pai disse para ele, não existe essa opção para pai, meu irmão, tratar um filho como escravo. Não existe isso na cabeça de Deus. Ou você é filho, ou você é filho. Não existe a possibilidade de Deus, você chegar para Deus e dizer, Deus, se tu simplesmente me tratar como escravo,
como um trabalhador, me dá só isso. Deus não consegue ver isso porque filho é filho. E muitas vezes nós falamos essas coisas. Nós dizemos, Senhor, simplesmente, se tu me livrar dessa, não precisa me fazer assim, assado, tudo que eu tenho. Mas simplesmente, Senhor, cura o meu físico, cura o meu filho, restaura essa situação, eu vou te servir para sempre. Mas você ainda continua com a mentalidade de servo. Só que o que é que agrada a Deus, meu irmão? O que agrada a Deus é quando você chega diante dele e cria que por causa de Jesus você é filho. Essa é o contraditório que nós estamos vivendo nessa terra, e eu creio que a igreja está nesse contraditório, porque ela precisa de Deus, ela não se sente digna, então ela pede para Deus tratar ela como servo, dar o sustento, dar uma comidinha, mesmo sabendo que não existe essa opção. Você é filho de Deus e Deus está querendo repartir da sua bênção na tua vida. Então, onde entra o desafio? Nós precisamos ser restaurados na nossa visão de Deus e como Ele funciona e como Ele trabalha. Pais não têm essa opção. E eu digo para vocês, nós que somos maus, se você tiver os teus filhos, não importa o que eles façam, você jamais vai tratar um filho teu como um servo de segunda categoria. Filho é filho. Amém? Filho é filho. Eu sou filho de Deus. Por causa da obra da cruz, eu sou filho de Deus. Então, por mais que eu venha com essa... E olha só, meu irmão, como muitas vezes a nossa justificativa, as nossas explicações, os nossos desculpas para Deus são furados e é uma forma de uma autopiedade e uma falsa humildade que diz assim, Senhor, eu não posso aceitar que tu me trate como filho, porque a minha vida não condiz isso e eu não consigo viver no nível de filho para ti. Mas aí Jesus disse assim, aí Deus vem dizer assim, mas eu jamais esperava que tu vivesse no nível de filho meu. Eu esperava que você cresce na obra da cruz e aceitasse que Jesus pagou esse lugar para ti e agora, pela fé, você pode vir na minha presença com ousadia, porque eu vou te tratar como filho e como filho sempre. Então, nós muitas vezes estamos sendo desafiados nessa hora a olhar a situação e dizer assim, Deus, me trata, só eu quero comer reservado na mesa dos filhos ali fora. E Deus diz, mata o cordeiro, né, um cordeiro cevado, traz a melhor bebida, traz o anel, traz o meu filho voltou para casa. Não tem discussão, o meu filho está em casa e eu só sei tratar filho dessa maneira. Amém? Deus só sabe tratar filho assim, Ele é um bom pai. E meus irmãos, a nossa fé é a fé no Deus, que é a nossa única fonte, que não há ninguém que é bom senão Deus, e esse Deus que é bom e é a nossa única fonte é o nosso Pai. No final da história, Ele veio restaurar essa categoria para nós. Nós somos filhos desse grande Deus. Quando Abraão foi conversar com Deus, e foi o início da história toda, né? A caminhada de Abraão e a caminhada da fé, nós temos muito que aprender ali. Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Tipo assim, faz tudo certinho, se eu fizer tudo certo, ser perfeito, anda como uma pessoa justa diante de mim, e eu vou fazer uma aliança contigo, vou te abençoar, eu vou fazer assim, 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 assim. E aí, Deus, você vê esse detalhezinho que surge nessa conversa entre Deus e Abraão. Abraão creu no que Deus disse. E aí a Bíblia diz assim, e isso foi imputado para ele como justiça. Ou seja, ao longo da Bíblia, nós vamos começando a aprender o que Deus considera justiça para ele, que é a base através do qual ele vai tratar a gente. Então, olha o que Deus disse para Abraão.
ele disse assim: se você andar comigo, na minha presença, como uma pessoa justa e perfeita, isso vai ser atribuído a ti como uma pessoa correta, e com base nisso, eu posso te tratar e fazer tudo o que eu tenho a fazer na tua vida. Só que nós sabemos, a única pessoa que andou nessa terra sem pecado, que é a justiça de Deus, é Jesus Cristo. Ele nasceu, caminhou nessa terra sem pecado, honrou a Deus, cumpriu a obra da cruz, morreu pelos nossos pecados, para que por causa da obra da cruz, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Nós fomos justificados. Então, quando a gente toma a ceia e faz aquela declaração de fé, eu acho que vocês estão lembrados, uma das frases que a gente fala, através do sangue de Jesus, eu sou justificado. O que isso significa? Eu sou declarado, eu sou considerado. Para Deus, eu me tornei justo. É isso que significa. Deus, então, está imputando, por causa da obra da cruz, Deus está dizendo assim, porque você creu na obra da cruz, Deus está dizendo assim, você é justo agora. É como se você nunca tivesse pecado. E se você fizer isso, você entra na categoria que ele diz, você é perfeito diante de Deus e Deus vai tratar você igual ele trata Jesus, da mesma maneira. Essa é a realidade como filho. Então, meu irmão, é tremendo essa caminhada de fé, porque nós queremos, e esse é o grande desafio que nós temos, nós queremos receber alguma coisa de Deus baseado na nossa justiça. E Deus está dizendo assim, e é interessante, né? Abraão recebeu a instrução de Deus. Isso aqui para mim é justiça. Olha só, isso é justiça. Se você andar e caminhar na terra e agir e lidar com as coisas como Jesus lidou, eu vou te tratar como eu trato a Jesus. Olha só o que ele disse. Foi isso que ele disse. Um dos momentos tremendos para mim é quando Deus chama Abraão e diz para ele, oferece Isaque no monte como sacrifício para mim. Abraão, olha o que Abraão faz. Abraão simplesmente vai, amém, e oferece e caminha nessa direção. E quando Isaque pergunta, nós temos fogo, nós temos lenha, onde está o cordeiro? Né? Onde está o sacrifício? Abraão diz assim, Deus proverá para si um cordeiro. Então ele está seguro nessa jornada. E ele está indo ali pela fé, e ele está declarando isso. Deus vai prover. Amém. Essa caminhada de fé, ele confia em Deus. Ele sabe que Deus é bom, Deus é fiel, e essa é a caminhada de Deus. O que agrada a Deus é a nossa caminhada de fé, de obediência e de confiança plena. Quando ele chega ao ponto de sacrificar Isaque, Deus brada do céu e diz assim, Abraão, não faça dano ao menino. E ele olhou para o lado, né, tinha um cordeirinho e ele sacrificou. E Deus diz assim, agora eu sei que tu temes a Deus. Ele diz assim, tu não recusaste entregar o teu único filho. Sabe como eu vi esse texto quando eu estava lendo esses dias? Eu estava dizendo assim, é como se Deus olhou do céu e disse assim, eu achei um homem que nem eu na terra. Ele está disposto a sacrificar o único filho dele. Amém? E Deus jamais quer o mal. Deus está gerando uma geração na terra de homens e mulheres lavados, restaurados, que pensam como Deus e que agem como Deus na terra. E a Bíblia diz que esses momentos, esses eventos de Abraão, foram o que declararam ele para Deus, ele é justo. E por causa disso, não porque Abraão fez tudo certo. A fé de Abraão, e você lê em Romanos, eu tenho outros textos que nós não vamos ler, que diz assim, Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. Davi também fala isso, bem-aventurado é o homem a quem Deus não atribui iniquidade. Ou seja, a nossa iniquidade, ou nós sermos chamados de justos para Deus, que é a base para nós sermos tratados por Deus como filhos justos e que não tem pecado, não porque o pecado separa, gente. É o fato de que nós somos justificados pela obra da cruz. A única base
para você ter expectativa de ser tratado como filho, é você crer em Jesus Cristo, como Senhor da tua vida, que Ele lavou os teus pecados, todos eles, e você, amém, você vai diante de Deus e diz assim, Senhor, eu confesso os meus pecados. Não existe justiça nenhuma em mim que possa me fazer aceitável diante de Deus. Mas, Senhor, graças a Deus por Jesus, graças a Deus pela obra da cruz. E a obra da cruz, eu creio em Jesus, e Ele é o meu Senhor agora. O que isso acontece? Por causa disso, você agora pode ser tratado como Jesus foi tratado, como filho de Deus. Então, é tremendo que, às vezes, nós estamos vivendo esse contraditório, que nós somos filhos, mas nós dizemos para Deus, como nós nos sentimos justificados, nós dizemos assim, tá bom, Deus, segunda categoria, pelo menos nos trata como servo. E Deus está chegando uma hora, meu irmão, da manifestação dos filhos de Deus. Ele quer realmente manifestar na terra o amor que Ele tem para seus filhos. E nós somos filhos de Deus. Então, quando Deus disse isso para Abraão, o que Abraão quis fazer? Ele foi tentar descobrir um caminho para andar nessa terra que Deus olhasse para esse tipo de vida e considerasse que ele estava vivendo algo como se ele nunca tivesse pecado. Então tenta entender isso. Abraão, quando Deus visitou ele e viu a santidade, a grandeza, o poder de Deus e a maneira como Deus se revelou a ele, o que ele precisava entender? Eu preciso achar uma maneira, uma jornada, uma maneira de viver na terra. Como eu vou agir e como eu vou me aproximar de Deus, que Deus considere isso como se eu nunca tivesse pecado. É isso que ele estava procurando. E sabe o que aconteceu? Ele começou a perceber que fé, cada passo de fé que ele dava era considerado justiça diante de Deus. E aí ele percebeu, eu não preciso me auto-justificar, eu preciso andar pela fé. Fé agrada a Deus. E aí tem aquela famosa frase e aquele famoso conceito, o justo vive e anda pela fé. E eu quero dizer uma coisa, meus irmãos, o único que andou nessa terra sem pecado foi Jesus, e o único que vai ter andado nessa terra sem pecado vai ser Jesus. Não adianta você tentar ser mais um. Amém. Não adianta você tentar achar que você vai ser mais um. O que nós temos a oportunidade é que a nossa fé na obra gloriosa da cruz, e quando você faz Jesus como Senhor da tua vida, você passa a ser justo, declarado justo diante de Deus. E sabe o que é? Essa é a condição para você ser tratado como filho de Deus, como Jesus foi tratado. Então a minha oração, meus irmãos, nessa hora, que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo a falha da instituição humana sem Deus. Crise, em termos de economia, em termos de solução, em termos de ciência, em termos de tudo. Essa é uma hora da igreja voltar às suas origens, ao primeiro amor e entender toda a boa dádiva, tudo que é bom, vem do nosso Pai e do nosso Pai Celeste. E a maneira como você anda com Ele é a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você crê na obra da cruz, crê nessa aliança que nós temos com Ele, de sangue, e você passou a ser, não por causa da tua justiça, mas por causa da justiça de Jesus na terra, você é justo, eu sou justo. Diante de Deus, quando eu ando nessa realidade, existe um carimbo de Deus na minha vida, sim, você foi declarado justo. E porque você é justo, agora você pode operar na mesma dimensão que o reino de Deus opera. Ou seja, tudo que você tem direito como filho está disponível para você. Então, meus irmãos, é algo que Deus nos ajude. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus restaure essa realidade, dessa fé gloriosa nesse Pai. Amém. Tudo que você pode querer esperar, a tua cura está com base nessa aliança da cruz. Amém. Está ali. É a nossa fé nesse Deus que nos ama e tem o melhor para nós. Você não pode melhorar a obra da cruz. Tudo o que tinha que ser feito, Jesus já fez. E Ele pagou um preço alto para que você, ao receber Jesus, e é interessante, meu irmão, sabe o que a Bíblia diz? A todos quantos o receberam, Deus deu o
poder de se tornarem filhos. O poder está lá, é pela obra da cruz e pelo Espírito Santo de Deus, porque os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, o que acontece? O poder de nós vivemos a vida de filhos pela fé nessa realidade que eu coloquei para você, está dentro de nós. É nossa função continuar amando a Deus, andando perto dele, recebendo a ele cada dia, deixando a nossa vida ser transformada e viver essa jornada de fé. Amém. Então, no final da história, o que Deus está procurando? Deus está procurando fé. Deus está procurando alguém que confie no que ele é, no que ele é capaz. Nós temos duas opções nessa hora. Duas opções. Acreditar plenamente nas promessas, na bondade, no caráter, na quem o nosso Pai Celeste é e no desejo que ele tem de ser galardoador e derramar bênção abundante, não meia boca, não filho júnior, não filho servo, não filho trainee, mas filho de Deus. É a nossa fé plena nisso. Ou nós vamos ter a outra opção de confiar em nós mesmos, na nossa justiça, nos programas de governo, nas lógicas que o mundo ainda tentando solucionar. E, meus irmãos, é hora de voltar para casa num certo sentido. Nós temos um bom Pai que nos ama. E que nós possamos, amém, crescer nessa revelação de dizer, você como filho, nessa base, pode ter qualquer expectativa. Ele quer tratar você da mesma maneira que ele trata Jesus. Você é filho, Jesus é filho, amém. E como filho, nós somos herdeiros. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, nessa tarde, que Deus abençoe a tua casa e que o Espírito Santo de Deus aguce o teu apetite, te dê essa fome para dizer, amém. É impressionante a história de Abraão. Abraão disse assim, então, não é com base na minha justiça, não é com base nisso, não é com base naquilo, não. O que ele precisou saber é o que ele precisava fazer para Deus considerar como justiça. E aí ele descobriu que toda a base da vida dele, ele foi um homem abençoado, próspero, amém, que o pai da fé, e ele descobriu algo, que quando Deus falava algo de bom para a vida dele, ele sempre pensava, ele começou a desenvolver uma vida assim, que tudo o que Deus faz é bom, toda a palavra de Deus é boa e ele só tem boas intenções e ele começou a simplesmente dizer, sim, Senhor, amém, a receber esse Deus e a acreditar e a viver pela fé. Fé agrada a Deus. Então, toda a base daquilo que Deus vai fazer na tua empresa, na tua filha, no teu filho, no teu casamento, na tua saúde, não importa o tamanho, tudo é fruto dessa aliança de sangue que nós temos. Por causa dessa obra da cruz, você pode esperar que o teu Pai Celeste intervenha dessa forma, com essa categoria. E, meus irmãos, de novo, não é plano light. E esse talvez seja um dos grandes danos da religião na nossa vida. Não tenha muita expectativa, não espere tanto, não ache que Deus... Você tem que ser humilde. Meus irmãos, nós temos associado humildade com falta de fé. Humildade com falta de expectativa. Deus, amém? Deus, o que Deus mais quer e mais procura na terra, fé agrada a Deus. Tudo mais que não provém de fé, na obra da cruz e na bondade de Deus, é pecado para Deus. Então Abraão descobriu isso cedo e ele foi um exemplo para nós. E graças a Deus por Jesus, amém, que nos dá essa oportunidade. Então a minha oração e a minha palavra para você é, meus irmãos, você pode sim, como filho de Deus, nessa base, por causa da obra da cruz, não por causa da tua justiça, não por causa que você fez algo. Meus irmãos, essa não é hora de você olhar para trás e dizer assim, eu estou tendo essa dificuldade porque eu errei, há 2 anos atrás eu tomei uma decisão errada, eu estou tendo essa enfermidade porque eu tive uma vida errada, a minha vida, eu estou pagando preço. Não, não é isso. Essa é a hora de você dizer assim, Senhor, eu quero entrar com ousadia, como um filho pródigo, na presença de Deus, no trono da graça, com base na bondade de Deus
e não com base nos teus erros ou direitos ou acertos, e entrar com ousadia na presença de Deus e dizer assim, Senhor, com base na obra da cruz, com base na tua palavra, com base na minha fé, eu tenho a expectativa e creio que tu és capaz de fazer infinitamente mais, de transformar a situação em algo glorioso, trazendo cura, restauração. E, Senhor, eu creio. E aí a Bíblia diz assim, isso é necessário, que você chegue nesse Deus dessa forma. E Ele é galardoador daqueles que buscam dessa forma. Então, meus irmãos, esse é um tempo de aumentar as expectativas. Esse é um tempo de continuar com as expectativas bem altas. Nós temos um Deus muito, muito, muito grande, que não é só o nosso Deus, Ele é nosso Pai. E Ele não sabe tratar filho diferente, Ele trata a gente como filho. Filhos e como Jesus é tratado. Então, qual é a nossa parte? A nossa parte. Não temas. Crê somente. E essas realidades vão se manifestar na tua vida. Essa é a nossa parte. Deus disse para o povo de Israel, eu vou tirar vocês com mão poderosa do Egito. Eles não tiveram que fazer nada. Eu vou tirar vocês com mão poderosa do Egito. Eles não tiveram que fazer nada. Simplesmente Deus disse, vai vir chuva de pedra, põe o rebanho, guarda embaixo da... Vai vir uma praga destruidora, faz assim. Eles só tinham que obedecer. Deus tirou eles com mão forte, passou para o deserto e ia dar uma terra que mana leite e mel, com casas que não construíram, com vinhas que não plantaram, que poços que não cavaram. A única coisa que eles tinham que fazer, segue louvando a Deus, sendo grato a Deus e obediente a Deus. O que impediu eles de fazer? Eles começaram a duvidar, eles começaram a ficar impacientes, a não acreditar nas intenções e nem na bondade de Deus. Então, meus irmãos, continua sendo um tópico extremamente importante. Deus te ama e tem um plano glorioso para a tua vida. Amém? E nada, absolutamente nada das promessas de Deus estão fora de cogitação para Deus. Para a gente concluir, Caleb tinha 40 anos de idade quando ele foi espiar a terra prometida. Ele, Josué e a turma dele. Sabe o que aconteceu? 45 anos depois, você lê isso em Josué 14. 45 anos depois que eles conquistaram a terra prometida, andaram 40 anos no deserto, rodaram, aquela geração morreu. Olha só o tamanho do que aconteceu. Tiveram que conquistar Jericó, lidaram com a situação de Ai, conquistar os territórios de novo, se apossaram da terra. Ele chega para Josué e diz assim, Josué, lembra que há 45 anos atrás, Deus me prometeu e tu disse que aquela montanha era minha? Pois é, eu continuo crendo. Amém. 45 anos depois, eu continuo, amém, com a minha fé intacta. Eu estou com 85 anos, mas o vigor está dentro de mim. E, meu irmão, sabe o que nos dá vigor? É a fé, essa força gloriosa de Deus em nós. E ele diz assim, eu estou pronto. E aí Josué diz assim, Deus, essa é uma promessa que Moisés te deu, é tua, segue. E ele foi lá e conquistou aquele território. Meu irmão, é impressionante. Amém. 45 anos depois. Continua crendo, continua, amém, andando. E nesse meio do caminho nós vamos ver a manifestação das coisas sobrenaturais de Deus. A jornada gloriosa de fé. Ele jamais vai te deixar e jamais vai te abandonar. Amém? E meus irmãos, jamais tenha esse tratamento com o teu Pai Celeste, dizendo assim, eu sei que tu és meu Pai e que tu me ama, mas tu pode dar metade só e dar o tratamento de servo. Eu só precisava resolver isso. E sabe o que acontece? A gente não tem porque a gente não pede, porque a gente não crê. E nós estamos agindo que nem o filho pródigo, dizendo, Pai, é tão contraditória essa frase, Pai, trata-me como servo. Amém. Pai, trata-me como servo. É confuso até
para as definições do que é pai e do que é um servo. E o pai simplesmente ignorou. É impossível, eu não posso fazer isso. Eu não sei fazer isso. É meu filho. Eu sempre tenho o melhor para os meus filhos. Deus tem o melhor para os seus filhos nessa hora. E que a igreja se levante em fé nesse momento e mostre para a terra, revele na terra que nós temos um Pai celeste que nos ama e cuida de nós. Amém? Aquela geração, junto com a de Caleb, lembra? Caleb estava mordendo com a expectativa. Tenho aquele meu monte lá que eu vou conquistar. Mas aquela geração toda morreu no deserto porque estava... Enquanto Caleb, imagina Caleb com a sua fé, com a sua promessa, crendo no monte que Moisés tinha dado para ele, convivendo com um monte de gente murmurando. Ele é um herói, amém? Ele é um dos heróis. Porque não só ele levou 45 anos, teve que lidar com o que teve que lidar, com toda a incredulidade do povo ao redor, e ainda assim, no final da história, a fé dele parecia que estava mais... Então, que você seja esse nessa hora, meu irmão. Não duvides, não temas, crê somente. E essa situação que você está crendo em Deus vai se manifestar em breve, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém?